em Los Angeles, na Califórnia, nesse momento, 3 horas e 44 minutos. São imagens que você acompanha de agora a pouco dos incêndios florestais que castigam a cidade que fica no estado da Califórnia. Califórnia castigada por esses incêndios considerados sem precedentes. Já temos a confirmação, infelizmente, de 5 mortos por conta dessa tragédia que o estado vive. O governador da Califórnia já orientou mais de 150 mil pessoas a saírem de casa por conta da propagação das chamas. Um incêndio, repito aqui, sem precedentes nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso com o nosso analista de clima e meio ambiente aqui da CNN, Pedro Cortes, nos ajudando nessa cobertura a entender o que está acontecendo por lá. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bom? Professor, repito aqui a frase que eu estou utilizando nessa cobertura, porque é o que a gente escuta das autoridades americanas, da CNN internacional, dos moradores da Califórnia. É um incêndio sem precedentes. O que está favorecendo as chamas nesse momento e quais são os riscos para as próximas horas? Veja, a Califórnia vem enfrentando hoje 78 dias mais de incêndios do que há 50 anos, ou seja, uma tendência que vem crescendo, vem se manifestando, e a gente tem uma arte apoiada na CNN Internacional que ajuda a explicar o porquê desses incêndios, né? A gente coloca aqui em tela para o professor explicar para a gente. E até esse ponto, né, professor, esse vento Santa Ana, que é justamente um dos agravantes para esse cenário. Ele ajuda a alimentar substancialmente os focos de incêndio, né? Ele ajuda a agravar os focos de incêndio. Ele é um vento que surge a partir de uma massa de alta pressão no deserto. Isso passa pelas montanhas, desce por esse planalto, né? Tem algumas áreas desérticas também antes de chegar no litoral. E quando ele vai se aquecendo e quando ele chega com bastante intensidade, ele se dissemina pelo sul da Califórnia principalmente, podendo atingir velocidades superiores a 100 km por hora. Há relatos de condados que enfrentaram quase 160 km de rajadas de vento do vento Santana. Seria uma intensidade equivalente a um furacão? Não é exatamente comparável porque não é um fluxo constante, né? Esses 160 km por hora. Ele são rajadas, mas são suficientes para alimentar esses focos de incêndio, que, segundo o levantamento, em boa parte são de causas humanas, não são causas naturais. Tem aumentado as tempestades de raios, né, por questões das mudanças climáticas, o tempo está cada vez mais seco na Califórnia. E veja que interessante, mesmo quando chove, isso facilita com que a grama, o gramado, ele fique mais vistoso, né? E isso no inverno, lembrando que agora estão no inverno no hemisfério norte, no inverno, quando esse gramado seca, ele se constitui em combustível para a propagação desses incêndios. Inclusive, na região de San Diego, as autoridades estão monitorando as residências e com fotografias e alertando aquelas que precisam podar o gramado, deixar ele bem rente para que ele não se constitua em foco de incêndio, né, em foco para proliferação desses incêndios. Até para ilustrar aqui nossa conversa, professor, as imagens que chegam para a gente da Califórnia, ali a gente conseguia perceber exatamente a intensidade dos ventos a partir ali das imagens que chegam das agências internacionais, da CNN Internacional, e aqui a localização exata do ponto considerado mais crítico nesse momento. A atualização que temos de agora a pouco da CNN Internacional é de que há 6 grandes pontos ativos de incêndio no estado da Califórnia. Veja, Carol, mas toda a Califórnia, pelo menos de Los Angeles para baixo, está suscetível a enfrentar esse tipo de situação, né? San Diego, que está um pouco mais abaixo, como eu disse, as autoridades já estão se preocupando em monitorar as residências para que elas criem uma área onde o fogo não possa se propagar, porque ele se propaga com uma velocidade muito grande, especialmente devido à intensidade do vento Santana. E olha só que interessante, né? A gente relata que a gente tem problemas, por vezes, em São Paulo, em outras cidades, com as distribuidoras de energia elétrica. Lá também tem sido uma das causas de incêndio, porque eles fazem a poda de árvores e grandes árvores junto às linhas de transmissão, e há vários relatos, inclusive com fotografias, de que eles estão deixando os troncos
junto às linhas de transmissão, ou seja, é material que vai secando, material que vira um combustível, ao invés de retirar esse material da área onde eles foram podados. Aqui nesse mapa, professor, só para ilustrar, são alguns pontos conhecidos aí da Califórnia, alguns pontos turísticos, inclusive aqui com um destaque para esse estádio muito conhecido dos brasileiros por conta da Copa que levamos por lá, mas para a gente ter um pouco da noção de que são áreas conhecidas, muito habitadas. Falamos aqui nesse momento já de um prejuízo estimado inicial de 50 bilhões de dólares por conta desses incêndios. Professor, na sua análise, o senhor traz o ponto das mudanças climáticas. O quanto que esse cenário é favorecido pelas questões relacionadas ao meio ambiente, pelas mudanças climáticas, está relacionado à temperatura, por exemplo, um pouco mais elevada nessa região? Não só a temperatura um pouco mais elevada, mas também uma ausência de chuvas. Até o final do ano passado, até outubro, Los Angeles tinha recebido menos de 1 centímetro de chuva durante o ano todo, ou seja, um ano extremamente seco. E isso vai facilitando, né, que a vegetação perca a umidade e se torne realmente combustível para que esse fogo ele se propague cada vez com maior intensidade. Então, como eu disse, né, hoje a Califórnia enfrenta mais de 70 dias por ano com incêndios do que há 50 anos, e isso é potencializado pelas mudanças climáticas e, volto a dizer, a condição está estabelecida. Muitos desses focos têm origem humana, como, por exemplo, essa manutenção das linhas de transmissão, fogueiras que saíram do controle, né, churrascos, queima de resíduos domésticos e até mesmo veículos sem manutenção que têm problemas com seus sistemas de catalisador. Até lembrando, isso me lembrou o que acontecia quando os catalisadores foram implantados no Brasil, que havia uma recomendação explícita para que os donos dos carros com catalisadores não parassem em cima de gramados, porque o gramado poderia pegar fogo. É o que às vezes acontece aqui com veículos antigos.